Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de nós. Mesmo com lutas, com problemas, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, né? Bom estarmos vivos para adorar o nosso Deus. Muitos gostariam de estar aqui, estão nos hospitais, internados, sentindo dores terríveis e não podem estar na presença de Deus, mas nós temos esse privilégio. Gostaria então de convidar você que baixe sua cabeça, feche seus olhos para orarmos a Deus. Querido Deus, bondoso Pai, queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida. Apesar de nossas lutas, aflições, tribulações, o Senhor tem estado ao nosso lado todo o tempo, Pai. Tem nos conduzido, tem nos guiado, tem colocado anjos ao nosso redor para cuidar de nós, Pai. Nós não vemos, mas sabemos que o Senhor é poderoso e bom o suficiente para nos ajudar sempre. Mais uma vez nós estamos aqui para te adorar, para prestar um culto de louvor ao teu santo nome, nesses 10 dias de oração que estão sendo uma bênção para todos nós. Por favor, ó Deus, esteja conosco nessa noite, aceite nossos louvores, nossa adoração, aceite a nossa vida, e se algo em nós está ferindo o seu coração, tira de nós, Pai, nos dá força e poder para vencer o mal e viver somente para Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Esse cenário novo eu não acho os hinos mais, viu, irmãos? Demora um bocadinho. 455. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim. Feliz eu viverei, feliz
462. Boa noite, sejam bem-vindos à casa de Deus. Agora, neste momento, nós vamos cantar o hino oficial e quem estiver com o papelzinho de pedido de oração pode estar trazendo e colocando aqui. Hoje nós estamos no nosso 8º dia de oração. Pode colocar, Márcio, o hino oficial. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro
Esse momento agora é um momento oportuno para todos nós dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Os que puderem, vão fazer isso. Grandioso Pai e eterno Criador, nesta noite estamos aqui mais uma vez com o objetivo, Deus, de ouvir a Tua Palavra e também adorar o Teu santo nome, porque Tu és digno, Pai. Nós pedimos que Tu esteja entre nós, através do Teu santo e bom Espírito. E de uma maneira especial ainda pedimos a Deus que o Senhor venha estar com a pessoa que vai partilhar o pão da vida nesta noite. E ainda pedimos a Deus encarecidamente que o Senhor venha atender os pedidos que estão sendo colocados dentro dessa caixinha. Tu sabe o que cada um de nós necessitamos. Tu sabe, ó Deus, aquilo que anelamos a receber de Ti, ó Pai. Por favor, venha atender esses pedidos, não olhando por nossas falhas, mas sim pelas nossas necessidades. É o que nós pedimos, ó Deus, agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Neste momento agora, nós vamos ouvir o testemunho. Quando a minha filha nasceu, eu comecei a me aproximar cada dia um pouquinho da igreja, voltar à igreja. Foi através do novo tempo, que até então eu não fazia ideia que era o novo tempo, foi através do novo tempo que eu comecei a voltar para a igreja. Eu comecei a assistir todas as programações ao novo tempo, todo dia. Eu basicamente parei de assistir as outras coisas para assistir só ao novo tempo, sabe? E é uma paixão enorme começou a criar dentro de mim por conta do novo tempo. E eu lembro que uma época, comecei a acessar o site, ver as programações, eu lembro que uma época nasceu a vontade e eu pensei, eu quero trabalhar no novo tempo. E um domingo de manhã eu peguei um carro, sem saber onde era o novo tempo, eu fui até lá, descobri que era perto ali, em Jacareí, e parei o carro e fiquei observando o novo tempo. E eu falei, Senhor, se um dia tiver a oportunidade, eu quero trabalhar aqui dentro. E o tempo passou, um dia eu estava no site do novo tempo, e eu vi lá colocando assim, mande seu currículo. E mandei meu currículo para o novo tempo, sem nenhuma expectativa. Passou uns dias, ligaram. Tem uma vaga aqui na área de informática e tal, você não quer vir fazer uma entrevista? E eu fui fazer entrevista. Só que quando eu cheguei lá para fazer entrevista, eu vi que as pessoas que estavam lá, todas eram conhecidas de alguém no tempo, né? Vai ser complicado. Fiz entrevista, foi legal a entrevista, e aí eu fiquei naquela expectativa de ser chamado ou não. Passou 10 dias, nada. Passou 15 dias, 20 dias, passou 30 dias, passou 40 dias e nenhuma resposta. E estava chegando numa época que eu precisava de uma resposta de Deus, porque as coisas não estavam tão bem em casa, eu precisava sair do lugar trabalhando, porque a influência que estava exercendo em mim naquela época, eu já não estava mais, eu não estava a fim de ficar ali. E eu lembro que um dia eu estava dirigindo meu carro, minha filha era bem pequenininha, e eu estava brigando com a minha esposa na época, estava discutindo todos os problemas que a gente estava passando, e eu deixei ela no lugar que ela trabalha, e fui levar minha filha para a casa dos meus pais. Nessa hora bateu o desespero, eu comecei a chorar tanto, que eu não conseguia falar. Eu queria falar com Deus, mas estava tão intenso aquele momento que eu não conseguia sair nada da minha voz. A única coisa que saía da minha voz era, Senhor, me ajuda. Por favor, me ajuda. E chorando, deixei a minha filha na casa dos meus pais e fui para o trabalho. Nessa época eu estava com um sono milagre de chegar no trabalho, antes de fazer qualquer coisa, eu entrava no site do tempo e li uma meditação. Só que nesse dia eu me trazia um pouco mais, por conta disso tudo que tinha acontecido, e tinha um rapaz que estava esperando para a gente ir para uma outra cidade, em Jacareí, para fazer um serviço lá. E eu não tinha como ler a meditação naquela hora, porque ele estava esperando. Então eu imprimi a meditação, dobrei, guardei no bolso e fui com ele. Não deu nem 20 minutos depois da oração que eu fiz, do pranto, do choro que eu tive naquela hora, tentando falar com Deus, o pastor Fred, que era na época o capelão do tempo, ele me liga, depois de 40 dias, justamente após aquela oração. Ele falou, Fábio, tudo bem, pastor? Tá, então, eu te ligando para te avisar que eu acho que você vai ser contratado. Tudo bem com você? E eu não conseguia nem falar mais com ele, o que eu ia falar. Eu agradeci ao pastor
sem reação nenhuma, eu não sabia o que fazer. Porque foi o sentimento que eu tive, que Deus, naquela hora, Ele ouviu o coração, Ele viu o meu desespero e atendeu a minha oração. A gente foi para um lugar, o rapaz ele tinha que passar em outro lugar para poder ver outro programa e ele falou, ó, eu vou aqui, a gente tem um programa rapidinho, você fica no carro. E aí eu fiquei no carro e aí eu pus a mão no bolso. Quando eu pus a mão no bolso, nossa, meditação. E aí eu peguei a meditação e abri. Eu não tenho a meditação aqui agora, mas o que eu tenho é o verso que estava baseado na meditação e eu queria ler esse verso. E esse é o verso que estava baseado na meditação, em Jeremias 29:11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. E esse foi o verso que estava baseado naquela meditação nesse dia. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que pensar que existe um Deus que controla todo o universo, controla toda a infinidade que é esse universo, planetas, galáxias, é o Deus Criador. E Ele para poder se curvar e ouvir a sua oração, não tem palavras. É um sentimento que não tem como descrever. Você vê esse Deus todo-poderoso agindo na sua vida através de nós. Depois desse momento de testemunho, vamos agradecer e louvor para Deus. Patrícia. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração. Oh, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas
mãos, oh, ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Amém. Boa noite, que Deus continue abençoando cada um dos nossos queridos aqui e que possamos sair daqui realmente envolvidos pelo Espírito Santo. Alguém tem a revista aí? Tem alguém com a revista? Nosso tema de hoje é movimento mundial. Movimento e mundial. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ver um movimento que esteve, está e que continuará sendo mundialmente. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Na minha Bíblia, na minha versão, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, isso aqui é a primeira mensagem angélica, é um movimento que esteve, que começou, que se cumpriu em 1800, né, e se estendeu em 1844. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, gente, vejam bem. Estou aqui na segunda página. Há alguns anos, faz tempo, não vou falar quando foi, porque eu não vou me lembrar, né? Não vou lembrar, que faz tempo. Por 2 vezes, em épocas diferentes, no Fantástico houve uma reportagem, que por sinal foi uma reportagem até grande, não foi pequeno, um texto pequeno, não, foi uma reportagem grande mesmo, né? Eles falando que os adventistas do 7º dia marcaram a data para a volta, para o fim do mundo, eles não para a volta de Cristo, para o fim do mundo. Os adventistas do 7º dia marcaram a data para o fim do mundo. E essa data era quando? Quando que era essa data, gente? De 2 de outubro de 1844. Então, gente, vejam bem. Para eles, qualquer um pode até interpretar isso mesmo, marcou uma data mesmo. Então, ficou tudo naquela expectativa. Agora, vocês imaginam o grande desapontamento que eles tiveram. Então, estava todo mundo reunido, todo mundo eufórico, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, e pregando, e falando, e ali tudo. Chegou o dia 22 de outubro, e o que aconteceu?
Nada, não aconteceu. Então, vejam bem, gente, vocês já pensaram, já pararam para analisar a dor, a amargura, a tristeza, a vergonha que aquele povo não sentiu, a decepção, porque eles tinham certeza que os cálculos para os períodos proféticos estavam certos, e estava mesmo, os cálculos estavam certinhos. Então, eles ficaram naquela decepção, naquela dor. É como diz lá em Apocalipse 10, né? O livrinho, que ao eles, o anjo falou, toma, devora o livro. Na boca ele era doce como o mel, mas quando saiu no estômago ele era o quê? Amargo. Então, esse grande desapontamento, gente, foi de muita tristeza. Só que Deus estava aprovando seus filhos fiéis, seus poucos fiéis que estavam ali. Deus estava aprovando eles, Deus sabia, Deus tinha certeza que eles iam permanecer fiéis, mas Ele estava aprovando aquele povo ali, gente, todos eles, né? E entre eles havia muitos, gente, entre eles havia muitos que não estavam nem aí, não ficaram decepcionados, não ficaram tristes, não estavam nem aí, por quê? Porque eles não acreditavam. E eles declararam mais tarde, nós não estamos decepcionados, estamos tristes, porque eu sabia que isso ia acontecer. O mundo acabar no dia 22 de outubro, acabar agora em outubro o mundo, eu sabia. Isso aí eles falaram, né, gente? E começaram, então, os escárnios. Eles dizem que se aderiram ali por medo do fim do mundo. Então, como eles estavam com medo do fim do mundo, eles se juntaram a eles e ficaram na pregação, falando que Jesus ia voltar e que ficaram todos eufóricos. Mas depois eles próprios declararam. Então, vejam bem, gente, aquela profissão de fé que eles fizeram não foi válida, não transformou a vida deles, não transformou o coração deles. E aí, o que eles começaram a fazer, gente? Nós começaram a ridicularizar, começaram a zombar, tirar sarro deles e falar coisas, provocações com aquele povo, né, todo. E eles não estavam nem aí. Diz que não ficaram tristes, não ficaram nada, e eram os primeiros a fazer tudo isso. Mas, entretanto, gente, lá no Grande Conflito, diz que Jesus e todos os seres celestiais olhavam do céu com amor e compaixão para aqueles fiéis, que eles estavam sentindo a dor que eles estavam sentindo, aquela decepção. E lá no Grande Conflito, página 374 e 375, diz o seguinte, que se pudessem abrir o véu, né, que separava, né, o mundo visível, o mundo invisível do mundo visível, eles veriam o quê? Anjos se aproximando deles com amor, com compaixão e procurando guardá-los, protegê-los dos ataques de Satanás. Vocês podem procurar no Grande Conflito, na página 374 e 375. Então, gente, vejam bem, foi muito difícil para eles. A gente fala agora assim, né, contando assim o grande desapontamento, né? Mas para quem estava sofrendo, passando, sentindo na pele, não foi fácil. E a vergonha, gente, né? Que eles tanto pregaram, que eles tanto falaram, e o descrédito, e a reputação deles, não é mesmo? Então, tudo isso. Agora, gente, olha, a profecia da primeira mensagem angélica foi cumprida em 1840 a 1844. E fala que por toda a Europa e toda a América do Norte, eles eram proclamando a mensagem do Evangelho. E Deus enviou o Espírito Santo para que trabalhasse no coração daquele povo, porque mesmo pesarosos, mesmo sentindo aquela dor, aquela decepção, aquela dúvida, como é que pode ser? A contagem do período profético estava certa, e estava certa. Então, Deus enviou o Espírito Santo para que eles continuassem. O Espírito de Deus insistiu com seus servos para darem advertência, e por todas as partes disseminou-se a mensagem do Evangelho eterno. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo.
E é esse movimento que começou naquela época e está aqui até hoje. E aquele povo, gente, o mundo estava olhando naquela expectativa do seguinte, né? O mundo não vai acabar. Se Jesus não vier, então o movimento, o sistema do adventismo seria o quê? Escarnecido, abandonado, largado, deixaria de existir. Mas essa era a vontade de Deus, gente? De jeito nenhum, né? Aqui ainda fala que enquanto muitos, né, que procuravam, que deixaram, que abandonaram, que naquela era eram muitos. Então, aqueles que não tinham fé, abandonaram a fé. E, além de abandonar a fé, ainda provocava aqueles fiéis. Então, imagina o sofrimento daquele povo. Além da decepção, além do desapontamento, a dúvida, pensava na reputação, né? E ainda a provocação daqueles que estavam junto com eles. Pense bem, gente, não foi fácil, não. Não foi, não. Mas, mesmo assim, eles não conseguiram abalar a fé daqueles poucos fiéis. Então, veja bem, gente, a quantidade, o número, não voga nada. Não é a maioria que quer dizer, mas a maioria, nem sempre a maioria está certa. Ali foi um pouquinho, foi um remanescente, foi um restinho que ficou ali. Então, mas mesmo com tudo isso, eles não conseguiram, gente, abalar a fé daqueles servos de Deus, né? Não conseguiram mesmo. E fala assim que os mais hábeis de seus oponentes, já falamos, não conseguiram. Então, eles pensavam, houve um erro. E aonde é que está esse erro? Aonde está esse erro? E eles lutaram para ver onde estava o erro, porque os cálculos estavam certos, do período profético estavam certos, os cálculos estavam certíssimos, não tinha erro ali, né? Deus não abandonou o seu povo, gente, de forma alguma, assim como Ele não nos abandona hoje, em qualquer uma das nossas lutas. O seu Espírito ainda permaneceu com os que não negaram de forma precipitada a luz. Deus amparou, guardou, guiou, esteve com eles ali. Deus viu o sofrimento desse povo, mas Deus estava do lado deles. Deus não os abandonou. E aqui ainda diz o seguinte, se vocês procurarem lá na história da redenção, diz que Deus não abandonou o seu povo, e o seu Espírito ainda permaneceu com os que não se negaram, lógico, né? E que tinham recebido, né? Daquela luz que eles tinham recebido e nem atacaram o movimento adventista. Eles não atacaram, não provocaram. Aqui eu não estou quase enxergando aqui, viu, gente? Podia ter ficado lá em cima, né? Por isso. Então, gente, eles se apoiaram no quê? Nas Sagradas Escrituras. Eles se apoiaram na Bíblia, que era o único guia que eles tinham ali, se apoiaram ali, né? E diz que, embora a maioria abandonasse a contagem anterior dos períodos, já falamos aqui, né? Muitos ali negaram a validade do movimento, não estavam ali, mas aqueles fiéis prevaleceram, eles continuaram ali e confiando que Deus iria abrir uma porta e eles iriam descobrir o que aconteceu. E eles continuaram, estudando e vendo, e os cálculos estavam certos. E, realmente, os cálculos estavam certos. O que estava errado foi o quê? Foi o evento, foi o acontecimento dos eventos que estava errado. Eles não entenderam. Então, veja bem, olha, gente, eles oraram bastante, revisaram tudo, foi com muita oração, com muita dor, com muita angústia, que chegaram ao Deus os iluminou, cada um deles, que eles chegaram a pensar, bom, então vamos ver o santuário. Vamos estudar aqui o santuário para ver. E estudando ali o santuário, eles perceberam o quê? Que realmente não era a volta de Cristo. É que Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, diante de Deus, e está até hoje ali intercedendo por nós, para a expiação dos nossos pecados. Aí eles entenderam, aí a mente deles ficou bem clara. Então, gente, aí eles entenderam que Jesus
Não é que Jesus ia voltar à Terra ao terminar os 2.300 dias. Ou seja, 2.300 anos, né? Porque um dia equivale a um ano, né? Em 1844. E Jesus entrou no lugar santo para o lugar santíssimo. Essa é a nossa doutrina do santuário. Nossa doutrina muito importante. Todo adventista do sétimo dia deve estudar, deve analisar as coisas sobre o santuário. E, falando em movimento, como o tema é movimento, o tema aqui é movimento, aqui é movimento mundial. O mundo está em movimento. As igrejas por aí estão em movimento. E eu, e nós, e você, como está o nosso movimento? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele vivia em pleno vapor, em pleno movimento. Jesus andava por aqueles lugares, por Betânia, ele andava por ali, não estou enxergando direito, Cafarnaum, Nazaré, e todos aqueles lugares que ele andou por ali, ele andava fazendo o quê? Em pleno movimento, em pleno vapor, curando, visitando, atendendo pessoas endemoniadas, pessoas pobres, cobradores de impostos que eram terrivelmente repugnados. Ele visitava tudo, prostitutas. Jesus não fazia exceção de pessoa, de ninguém. Era todos. Ele estava ali cuidando. E ele deixou esse exemplo para nós seguirmos os passos dele. Mas para a gente seguir os passos de Jesus é difícil, né, gente? Como é que nós vamos lá em Cafarnaum? Como que nós vamos em Cesareia? Como que nós vamos em Betânia, em Samaria, para seguir os passos de Jesus? Para seguir os passos de Jesus, nós temos que andar por onde ele andou? Não. Quem leu a revista aí sabe, né, gente? Nós seguiremos os passos de Jesus visitando o quê? Os pobres, os necessitados, aqueles que precisam de nós. E aqui ainda vem aqui falando, olha, gente, mas não necessitamos de ir a esses lugares, né? Encontramos suas pegadas junto ao quê? Junto ao leito do hospital. Não precisa ser só no hospital, não, em casa, qualquer um que estiver enfermo. Como se diz assim, aqui vem falando assim, naqueles grandes becos, aqui não existe isso, mas cidades grandes, né? São Paulo, por exemplo, tem cada beco feio ali que dá até medo. Eu lembro da irmã Rosária e a Margarida, irmão Vitor, que eles se embrenhavam naqueles becos, naquelas favelas lá, morrendo de medo, mas confiado em Deus, e iam levar a mensagem. Então, gente, nós podemos seguir os passos de Jesus em todas essas situações, aqueles necessitados, que seja de alimento, que seja de amor, que seja de proteção, que seja doente, que seja qualquer coisa. Nós podemos fazer isso, né? Olha, aqui ainda diz assim, olha, e em qualquer lugar onde há um coração humano necessitado de consolação, nós devemos fazer ali, seguir os passos de Jesus. E fazendo como Jesus fazia, quando esteve na terra, nós andaremos em seus passos. Gente, quem está com a revista aí, leia o último parágrafo. O meu destino, o seu destino, o nosso destino, a nossa vida, a nossa salvação, a nossa perdição, vai depender do quê? Do que nós fizemos ou deixamos de fazer por Cristo na pessoa dessas pessoas, desses carentes, pessoas que, às vezes, a pessoa chega assim na casa, não dá nem coragem de entrar, mas são esses que precisam de nós, né, gente? São esses que precisam de nós. E, por falar em movimento, como o nosso tema aqui é movimento mundial, sempre... Agora parece envolvido com outras coisas, pararam de falar aí, né? Quanto à sustentabilidade, quanto ao planeta, quanto ao meio ambiente. Então, a penúltima vez, a última não, a outra já foram mais mas a penúltima vez que eu ouvi, a jornalista falou assim, agora é para valer, agora a coisa vai, porque agora
O Papa já decidiu que vai fazer essa reunião com todos os líderes religiosos do mundo. Todos vão estar presentes. Agora não tem jeito, agora é a decisão. Falando no nosso linguajar, claro que ela não falou isso, né? Eu que estou falando. Ela quis dizer assim, agora ou vai ou racha. E realmente eles têm reunido, sim, vários líderes religiosos e o Papa. Para quê? Para falar sobre a sustentabilidade, sobre o meio ambiente, sobre um dia de repouso mundial para que o ambiente, a natureza, recupere as suas origens. E eu dei risada, sabe? Falei, bom, então eu pensei assim, vai ser, agora vai, como você está falando, ela não usou esse termo, eu que usei comigo lá, né? Eu falei, olha, ou vai ou racha, agora é para decidir, se Deus quiser, se Deus não quiser, não vai. Se Deus quiser que os anjos soltem os 4 cantos da terra, ele solta, na hora certa ele vai soltar. Na hora certa, Deus vai dizer, está feito, e dá ordem aos anjos que, aí sim, mas o contrário, não tem. O que é isso, gente? É um movimento. E o nosso tema de hoje é o movimento mundial. E o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo algum movimento? O que você, o que a nossa igreja, o que o nosso povo está fazendo? Será que nós estamos em movimento, gente? Bom, agora, quando nós estamos falando em movimento, nós vamos falar alguns movimentos aqui. Por exemplo, a pandemia. A pandemia foi mundial, foi no planeta todo. E ela não respeitou ninguém, nem bonito, nem feio, nem pobre, nem rico, nem intelectual, rude. Foi uma varredura, que todos nós sabemos. É o quê? Um movimento mundial. A pandemia foi um movimento mundial. E, graças a Deus, nós estamos aqui. Louvado seja Deus, né, gente? Aí, gente, nós vimos aí outro movimento que está dando uma consequência no mundo todo, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia. E o reflexo, a consequência que muitos países estão sofrendo, inclusive o nosso, por causa dessa guerra. Que nós sabemos, né, que a importação, a exportação de produtos, os países um depende do outro. Então, isso aqui é o quê? É um movimento que está no mundo inteiro, que está tomando, abrangendo ali. Aí nós sabemos também do terremoto. Gente, a Ucrânia está destruída, a Síria está sendo destruída, eles estão sendo, está sendo destruído. É um movimento. É a Síria e o... Qual é que é aqui, gente? E a Turquia estão em movimento. Tudo isso são o quê, gente? Sinais da volta de Cristo. E nós vamos ficar de braços cruzados, só olhando, só ouvindo o noticiário, só prestando atenção, ou vamos entrar em movimento? Será que nós precisamos ir nesses países fora? Será que nós precisamos ir nesses países distantes para poder entrar nesse movimento em prol da causa de Deus? E assim vem muitos, né, gente? A tragédia, vejam bem, essa tragédia do nosso litoral paulista, aqui no litoral. No sul, essa seca terrível. Então, vejam bem, tudo isso vai ter uma consequência. Esses gastos que o governo está tendo lá para ajudar essas pessoas lá do litoral, vai refletir tudo. Vai refletir tudo em nós. E lá no sul, perdendo as lavouras devido à grande seca, que também vai refletir na nossa vida. Então, nós vimos aí, são movimentos, né? Guerra em Jerusalém, guerra em Gaza, o Talibã, e assim por diante. O Chile, gente, quem viu, todo mundo viu, estou só recapitulando, porque eu tenho certeza que todo mundo viu. Aquele incêndio terrível no Chile, pediu até ajuda para o Brasil. Ellen White fala dos grandes incêndios, Ellen White fala das grandes enchentes. São movimentos, gente. E assim nós vimos aí, né? E como se não bastasse, no Brasil, está voltando a vaca louca. Como se não bastasse tudo isso, voltando a vaca louca. A China já cortou a exportação, da importação da carne bovina.
Claro, né, gente? Por que está falando isso? Porque tudo isso está envolvido no movimento, tudo isso está envolvido no quê? Na volta do Senhor, nos sinais da volta de Jesus, né? E as consequências, gente, são o racionamento de tudo, a alta inflação, os altos juros estão dominando o mundo. Então, eu não sei, mas nós devemos começar a analisar o seguinte, que, olha, eu estou com a idade de 25 anos. Só que eu nem sei quanto que eu fiz, já faz muito tempo. Gente, olha, sinceramente, eu tenho 76, daqui 3 meses eu faço 77. Mas eu quero falar para vocês que eu nunca vi na minha vida a situação do Brasil e a situação do mundo chegar a esse ponto. Nunca vi. Nem na época da ditadura, que a época da ditadura foi fogo, né, gente? Eu presenciei a ditadura, assim, de olhos abertos. Então, eu nunca vi acontecer no mundo, no Brasil, o que tem acontecido aqui, o que está acontecendo agora no nosso momento. Então, gente, são o quê? Sinais da volta de Jesus. Isso são um alerta, é um brado de alerta. Igreja verdadeira, igreja adventista, levantam, olham para frente, entram em movimento. Olha o movimento. Entre em movimento em prol de pessoas, em prol de almas, em prol do trabalho, em prol de tudo. Sigam os passos de Jesus, não precisa ir lá onde ele andou, mas onde nós estamos tem demais. Então, gente, olha, que nós possamos, cada dia, cada minuto da nossa vida, orar mesmo, em prol do nosso processo de santificação. Sem o qual ninguém verá Deus. E para a gente sozinha não consegue, né, gente? Então, a gente tem que pedir a Deus a cada dia, a cada momento, que nos ajude nesse processo de santificação. E vamos orar piamente a Deus, vamos clamar, implorar que esse ano de 2023 seja o ano dos retornos, seja o ano das voltas, seja o ano dos arrependimentos, das conversões, de todos aqueles que um dia pertenceram à fileira dos salvos e que agora se afastaram, porque Jesus não vai voltar. Eu acredito que ele já está voltando, viu, gente? Porque os sinais estão dizendo. Olha, o meu desejo, a minha oração é que toda a igreja continue orando em prol disso aqui, dos pedidos, e que esse ano de 2023 seja o ano das voltas. Amém. Esse é o meu desejo, minha oração para cada um de nós. Nós vamos cantar um hino, para encerrar, 429. Quando o livro aberto for. Vamos ficar em pé só ao som do CD. 429. Quando ressoar
Vamos orar. Nosso grande Deus, muito agradecido pelas bênçãos, muito agradecido, Senhor, pelas advertências que o Senhor tem nos concedido, e nós rogamos que nos ajude, nos auxilie todo o teu povo espalhado pela face da terra, no grande processo da santificação. Que cada um dos teus filhos hoje, Senhor, possam ter a fibra, a fé e a coragem que teve aquele pequeno grupo em 1844. E que possamos, Senhor, num grande dia, nós estarmos de braços abertos e dizermos: este é o nosso Deus a quem nos aguardávamos. Em nome do Senhor Jesus, amém.